Hoje nós vamos falar sobre os papéis do ego, as muitas faces do ego. Aqui é o nosso quinto episódio sobre a série O Despertar da Consciência. Você quer saber se você é uma pessoa realmente iluminada? Então, ele faz uma pergunta aqui, né? Ele faz uma sugestão, né? Uma pergunta. Passe uma semana com seus pais e você vai saber se você já é uma pessoa iluminada ou não. E por que ele fala isso, né? Sobre passar uma semana com os pais. Geralmente nós nos identificamos muito com os nossos pais. E nesse momento, as reclamações, as queixas, as críticas. E uma pessoa iluminada, alguém que despertou a sua consciência, que é um desperto, ele não vai criticar, ele não vai julgar, ele não vai impor o seu ponto de vista. Então, por isso que ele faz essa colocação aqui no livro, nessa etapa aqui que fala sobre as faces do ego. Então, uma das faces do ego é a timidez. A timidez costuma ser acompanhada de uma autoimagem predominantemente negativa. A pessoa que ela não aceita quem ela é, de onde ela vem, não aceita o seu corpo, não aceita a sua profissão, não aceita nada. Então ela se torna tímida para se autodefender. Talvez um tímido esteja assistindo esse vídeo agora e diga que não faz sentido, que não é isso. Mas talvez ele seja só inconsciente desse padrão de comportamento. Então, meditar sobre a timidez, meditar sobre a autoimagem negativa. Não quer dizer que tem algumas pessoas que têm uma autoimagem negativa, mas não são tão tímidas. Mas tem outras que sim, que se escondem, né, através da timidez. Uma autoimagem negativa, por trás dela, existe um desejo. E ele deixa bem claro aqui que o desejo é ser melhor do que os outros. E aqui nesse ponto existe mais uma face do ego, que é a comparação. O ego adora se comparar com pessoas e com situações. Só que o ego, dependendo se a pessoa tem um ego fraco ou um ego forte, no caso aqui, sendo um ego fraco, ela se acha menos que os outros. Então, ela busca ser melhor para ultrapassar o outro, porque se sente inferior. É aí que entra a inveja, é aí que entra a comparação, os ciúmes, porque a pessoa ela tem um complexo ali de inferioridade. Talvez lá na infância, as críticas, como ela foi criada, o ambiente. Lembra que eu falei lá no quarto episódio sobre o alimento da mente, o que se dá para a mente, que o ego é o nosso condicionamento, as nossas lembranças passadas? Então, talvez na infância ela tenha sido muito criticada, muito julgada, e hoje ela acredita que é menos, inferior às outras pessoas. É uma face do ego. Então, o primeiro passo para sair disso, o que é? É estar consciente. Olha, eu sou tímido e realmente, né, talvez eu tenha, assim, uma autoimagem negativa sobre mim mesma, alguma coisa que eu não me aceito. O que eu faço para mudar? Aceitação. Aceita, porque aquilo que tu não aceita persiste na tua vida. E eu sei que às vezes é muito desafiador aceitar algo que está nos incomodando. Mas não existe um outro remédio, uma outra situação. Porque a partir do momento que você aceita, acabou o ego. Então, aceite. Olha, eu aceito. Então, como é que eu vou trabalhar isso? Como é que eu vou mudar isso, né? Existe uma meditação que eu gosto muito de trabalhar, que é para trabalhar justamente isso, a autoimagem negativa, que é para criar um novo estado de ser.
ainda na personalidade, não no ser espiritual, né? Porque esse é um ser de pura luz, amor e poder interior. Mas enquanto a pessoa não consegue acessar esse poder interior, ela pode pensar, né, através da meditação, elaborar um novo ser, como ela gostaria de ser, para começar a ir tirando o condicionamento que ela sofreu de uma autoimagem negativa. Então, ela começa, através da meditação, a trabalhar sentimentos de autoaceitação, alegria, paz. E cada vez que ela faz isso, por exemplo, quando uma situação no dia a dia que ela vai se sentir inferiorizada a uma outra pessoa, ela percebe, porque ela já entendeu o ego e ela está meditando nessa meditação sobre o ser dela, ela percebe que está num padrão negativo. E nesse momento ela sai do inconsciente, se torna consciente e faz uma escolha consciente. Mas o ser da minha meditação é alegre, é feliz, acredita nele, tem confiança, se sente seguro. E aí acontece a mágica da pessoa, que não é mágica, mas é uma expressão, um modo de falar, a pessoa começar a sentir aquela alegria, né? E aí é os passos para sair do inconsciente, para estar no momento presente e sim ter acesso à consciência pura, ao verdadeiro ser, que esse sim é um ser de amor, de paz, de tranquilidade. Então vamos lá no que ele fala. Ficou uma dica aí para você que se porventura tem problema com a autoimagem, tem problema de timidez ou complexo de inferioridade, se acha menos do que outra pessoa, você pode trabalhar essa meditação. Mas essa face do ego aqui também tem o outro lado. Aqueles que se acham superiores, que se acham mais. Isso também é ego. Não pensa porque a pessoa, eu sou autoconfiante. Às vezes, por trás dessa autoconfiança, existe também um sentimento de inferioridade e também, olha que interessante, essa questão de se firmar, tá? Além desse sentimento de inferioridade, é o próprio ego em ação, querendo se fortalecer, né? Porque lembra que eu falei que o ego, ele se fortalece quando ele acredita que ele ganhou uma situação ou ele acredita que é mais que alguém, então também fortalece o ego. Ele traz aqui, né? Eu nem tinha lido aqui, mas enfim, li outra parte na primeira leitura aqui do livro. Sempre que nos sentirmos superiores ou inferiores a alguém, isso é ego em ação. Eu recomendo muito que você leia esse livro, tá? Não adianta acompanhar só aqui, faça esse investimento em você, leia esse livro. Depois ele fala do vilão, da vítima e do amante. E ele diz que o papel é um papel muito comum, o de ser vítima. Por quê? Porque toda vítima ganha atenção. Então a pessoa busca solidariedade, piedade, porque é uma faceta do ego aí. Então ver-se como vítima é um componente de muitos padrões egóicos, como queixar-se, sentir-se ofendido, ultrajado e assim por diante. Isso são papéis de vítimas e é a questão do ego aí. O ego não deseja o fim dos seus problemas, porque eles fazem parte da sua própria identidade. Olha só, mas você não é a sua identidade. Você é um ser espiritual, de luz, de amor, de paz. Então você não é a sua identidade. Isso é um padrão do seu ego. Usar o pensamento para nos definir é algo que nos limita. Então ele diz assim, ó, que cada vez que a gente usar o pensamento para nos definir como pessoa, nós vamos nos limitar, porque isso vem da mente. Lembra que eu falei que a mente mente? A mente nos engana. Por quê? Porque o ego, ele vive na mente. Então, por mais que eu diga que eu, Andresa, quem a Andresa é, eu vou estar no meu pensamento e eu vou me limitar. Então, mais uma vez, é também uma das armadilhas do ego, é querer que nós possamos nos definir através do pensamento. Depois ele diz que sempre que assumimos papéis
estamos inconscientes. E a gente assume papéis, com certeza. Mas o que ele quer dizer aqui é que tem pessoas que elas acreditam que elas são o seu trabalho, ou que elas são somente mães, ou somente pais, somente empresários, somente professores. Elas estão tão identificadas que elas acreditam ser exatamente isso. Então, ele fala um pouquinho aqui dos papéis. E ele fala também dos papéis temporários, que se a gente estiver desperto bastante, que se despertou a consciência o suficiente, nós vamos ser capazes de observar como que nós interagimos com as pessoas. E aí a gente consegue perceber algumas mudanças na nossa fala, na nossa atitude, no nosso comportamento, dependendo da pessoa que a gente estiver em contato. Então, esses papéis temporários, quando a gente está com outras pessoas, quando a gente está consciente, atento, não está agindo no modo avião, no piloto automático, nós conseguimos perceber como é que a gente age com aquela pessoa. Às vezes a pessoa fica tão nervosa quando está perto de uma outra pessoa, ou ela acredita que tem tanta intimidade que ela nem percebe mais o que ela fala. Ela chega e solta aquele monte de informação. Ego. E sempre que você estiver no ego, você não cria nada na sua vida. Você fica limitado. Por isso que ele diz que sempre que nós estivermos no ego, nós estamos limitados. Quanto mais identificadas as pessoas estão com seus respectivos papéis, menos autênticos se tornam os relacionamentos. Temos uma imagem mental, não só de quem a outra pessoa é, mas também de quem nós somos, sobretudo em relação ao indivíduo ao qual nós estamos interagindo. Então, a felicidade da nossa vida está no estado de presença. Quando eu estou me relacionando com alguém, quanto mais consciente eu estiver, melhor vai ser aquele momento que eu estou com a pessoa. Primeiro porque eu vou saber de fato como eu estou agindo, como eu estou me relacionando, como eu estou me comportando. E a felicidade, ele fala assim, né? Felicidade como um papel e também felicidade versus felicidade verdadeira. Que quando nos sentimos infelizes, primeiro precisamos reconhecer esse fato. Às vezes a gente não reconhece que está infeliz. Um exterior sorridente uma pessoa que está muito sorrindo, ela pode ocultar muito sofrimento, depressão, esgotamento. Isso a gente vê aí, né? Quantos artistas, comediantes que a gente sabe que cometeram suicídio porque dentro de si existia uma tristeza muito grande, porque o exterior estava sorrindo, o papel de ser feliz. Ele estava interpretando aquele papel de ser feliz. Como se interpreta o papel de ser vítima, também se interpreta o papel de ser infeliz. E a verdadeira felicidade, essa que ele fala aqui, vem de estar consciente, de estar no momento presente. E eu vou defender aqui de novo a meditação, que para mim, na minha experiência como coach e como treinadora aí mental, de ensinar, mostrar para as pessoas como disciplinar a mente, trabalhar a mente, para mim uma das melhores ferramentas que eu uso comigo e com os meus alunos e clientes é a meditação. E meditação requer força de vontade, requer disciplina para realmente você conhecer quem você é. Por que requer disciplina? Porque você precisa tomar a decisão de sentar e ficar 5, 10 minutos inicialmente, ou 20 minutos do seu dia para conhecer realmente quem você é. E no outro vídeo eu também falei que você ganha poder quando você descobre quem realmente você é. Você ganha poder criativo, você ganha poder na sua vida quando você descobre quem realmente você é. A causa primária aí da infelicidade nunca é a situação.
mas os nossos pensamentos sobre a situação. Portanto, quando a gente toma consciência do que a gente está pensando, do que está ocorrendo, a gente começa a se libertar. Então, em vez de criar histórias, você tem que ficar atento aos fatos. Não crie histórias na sua cabeça. Não permita que você se torne uma pessoa sonâmbula, que ande por aí dormindo. Porque quando você conta histórias, você está dormindo. Se detenha aos fatos. Aos fatos. É eles que vão realmente libertar você. Encarar os fatos sempre é fortalecedor. Por que a mente cria histórias? Porque às vezes você está vivendo uma situação onde você não está confortável. E aí a mente cria uma história para justificar. Porque a tua mente, sempre que ela acreditar que vai te levar na dor, ela vai criar uma história. Só que o fato é libertador. A aceitação te liberta porque te tira da escravidão da mente. Cada vez que você aceitar algo, e aceitar não quer dizer que você não tome uma atitude para mudar. Só quer dizer que você aceitou, você parou de se debater, e você parou de sofrer, parou de contar história para você. Você aceita. E quando você aceita, você toma os fatos. E se você toma os fatos como verdade, ali os fatos são a verdade, você tem atitudes e ações baseadas nos fatos, não numa história mental que tem na sua cabeça, numa imagem que você criou e que está te impedindo realmente de estar, de ser feliz. Tome consciência, olha só o que ele fala aqui, de que na maioria das vezes o que você pensa e o que cria suas emoções são os seus pensamentos. Então, perceba qual é a consciência por trás deles. Não busque a felicidade. Se fizer isso, não a encontrará, porque buscar é a antítese dela. Então, cada vez que você buscar a felicidade, você vai estar infeliz. A felicidade, ela é sempre evasiva. Contudo, você pode se libertar da infelicidade agora, encarando de uma vez essas historinhas que você tem contado para você. A infelicidade encobre o nosso estado natural de estar na nossa paz interior, que é a verdadeira origem aí da felicidade. Então, perceba, esteja consciente. Depois ele fala aqui das faces do ego, ele fala da paternidade e maternidade, papel ou função. Então, ele fala muito da identificação, né? Dos pais e mães que não percebem que os filhos cresceram, né? E aí eles querem prover todas as necessidades e também controlar e comandar a vida dos filhos. Não percebem que os filhos cresceram. Isso é uma faceta do ego. Uma vez eu escutei uma pessoa dizendo o seguinte, assim, na hora a minha mente criou uma historinha, mas logo após eu me dei por conta que o ponto de vista dela estava correto. E essa pessoa disse o seguinte, o nosso papel de pai e de mãe na formação dos nossos filhos com as crenças é até os 12 anos. Depois, não adianta você querer controlar os seus filhos. Ou você se torna amigo dos seus filhos ou inimigos. Então, quando você cria o seu filho, você tem que criar ele para que ele te admire. Que você seja o exemplo dele para que ele seja o seu amigo. Porque sempre que ele tiver errado, você perceber que aquela maneira com a qual ele está vendo a vida, o ponto de vista vai trazer dor para ele, ele vai poder te escutar, porque ele te admira. Então, você não deixa de ser pai ou mãe, mas você também tem um amigo, uma pessoa que vai te escutar porque te admira como pessoa, como exemplo. Agora, e na hora que eu escutei isso, eu confesso que a minha mente criou uma historinha. Mas depois eu parei, pensei, e é verdade, nós temos que ser amigos dos nossos filhos, fazer com que eles nos admirem para ganhar respeito e não querer forçar nada no controle, na força, porque dessa maneira não dá certo. Então, só que quando a gente assume um papel de pai ou mãe e está identificado com esse papel,
você quer controlar. É como se o outro fosse a tua extensão e ele tem que fazer aquilo o qual você se sente bem. E muitas vezes não é o que ele se sente bem, aquilo que você se sente bem como pai e como mãe. Então, essa também é uma das faces do ego. A gente vê muito isso, por exemplo, quando um filho cresce, vai para a faculdade, sai de casa e a gente encontra a síndrome do ninho vazio, né? Pais e mães sofrendo porque dedicaram toda a sua vida aos filhos como se eles fossem a extensão deles. Esse também é um papel do ego. Então fica aí, né, algo para você também pensar, né? A consciência sempre vai ser o maior agente de mudança. Quando você está consciente que você está interpretando o papel, você vai dar o seu melhor para ser o melhor pai, a sua melhor mãe, mas vai te libertar também e vai ser o agente de mudança. Ele diz assim, ó, fique alerta. Será que alguns dos pensamentos que passam pela sua cabeça são a voz interiorizada do seu pai ou da sua mãe? Aí ele entra aqui nos padrões de pai e mãe, né? Das crenças. Dizendo talvez algo parecido, você não é o bom bastante, nunca chegará a ser alguma coisa, ou qualquer outro julgamento. Então, muitas vezes, aquela voz que fica, porque o ego, a essência dele é aquela voz na cabeça, e aí se você fica muito tempo ouvindo lá na sua cabeça que você não é o bom, que você não é capaz, que você nunca vai chegar a lugar nenhum, porque você talvez é um sonhador, será que isso é você? Ou é essa essência do ego, essa voz na cabeça? Ele traz isso, porque todos, olha só, todos os pensamentos que passam na nossa cabeça, a base deles vem da essência do ego, que é formado pelo nosso condicionamento. O que é o condicionamento? Tudo aquilo que a gente ouviu, viu e sentiu. Então, perceba o que essa voz fica dizendo para você todo o tempo. Mais uma coisa que ele traz aqui, muito importante. Consciência significa presença, estar presente. Então, procure estar sempre presente o máximo possível. Estar aqui e agora. Depois ele traz o que eu falei no início do vídeo, né? Se você quer ser iluminado, se você acha que é iluminado, passe um final de semana, né? Passe um tempo com seus pais, interagindo com seus pais, né? O relacionamento com os pais não é só uma interação primordial, que dá o tom para todas as interações, mas também constitui, ele está dizendo aqui, um bom teste para nosso grau de presença. Então, quanto maior for o passado compartilhado existente num relacionamento, mais presentes precisamos estar. Caso contrário, seremos forçados a reviver o passado repetidas vezes. Isso quer dizer o quê? Se você está sempre inconsciente quando está perto lá dos seus pais, você vai ser forçado a viver várias situações até aprender. Olha só, se alguma situação na tua vida está se repetindo, vou pegar esse exemplo aqui dos pais, né? Se alguma situação na tua vida está se repetindo muito, é sinal que você ainda não ultrapassou, não se tornou consciente. Não vou dizer aqui o termo aprendeu, né? Mas vamos colocar assim, que você não se tornou consciente da mudança a qual você precisa fazer. Você está revivendo o passado. Então preste atenção nisso, porque talvez você possa estar revivendo o passado aí em algumas áreas da sua vida. Então torne-se consciente para ultrapassar isso aí. Depois ele fala do sofrimento consciente. Quando resistimos ao sofrimento, o processo se torna lento, porque a resistência cria mais ego para ser eliminado. No entanto, no momento em que aceitamos, o processo se acelera, porque passamos a sofrer de modo consciente. Conseguimos aceitar a dor para nós mesmos ou para uma outra pessoa, e em meio desse sofrimento consciente existe a transmutação. O fogo do sofrimento transforma-se na luz da consciência. Então, quando você está passando por uma situação
e que você está sofrendo, se você assume que você está sofrendo, que você se torna consciente desse sofrimento, você começa a transformação, porque você se tornou consciente. Então, também, mais uma vez, medite sobre algo na tua vida que esteja te incomodando e que talvez esteja lá no inconsciente, mas está refletindo no teu dia a dia através de brigas, através de reclamação, através de julgamentos, de críticas que você está apontando para as pessoas que estão perto de você, se você está reclamando muito, se você está muito estressado, se você está muito preocupado, algo de repente no teu inconsciente possa estar te deixando, possa estar te fazendo sofrer, que como você está inconsciente, você não percebe. Então medite sobre isso, porque se você percebe e para de resistir, porque se tem uma emoção negativa, se tem uma irritação, uma reclamação, é porque existe um sofrimento inconsciente. E se você consegue aceitar, você começa o processo de transformação. E a partir do momento que você começa esse processo de transformação, a sua vida começa a ser transformada. Por isso que é tão importante entender o que é o ego, entender como fazer essa mudança. E aí, ele fala um pouquinho dos filhos que sentem raivas dos pais, né? Mágoas, processo do ego também. Ele diz sempre que, ele falou aqui que é falta de autenticidade no relacionamento, quando um filho tem raiva do pai. Então, se ele é autêntico com ele, ele não tem por que ter raiva do pai, né? Na verdade, é estar consciente e saber, né? Quando você é autêntico, e principalmente quando você é autêntico com você, você não culpa as pessoas que estão na sua volta pelas coisas que talvez você não consiga fazer. A questão do inconsciente, do sofrimento lá no inconsciente. Quando você é autêntico com você, você não tem por que ficar com raiva, na verdade, de ninguém, porque a mudança está em você. Quando você acorda, quando você se torna consciente, a mudança acontece naquele exato momento. E não tem por que você culpar ninguém. O caminho do autoconhecimento, ele é maravilhoso. Porque quanto mais você se conhece, melhor fica a sua vida. E aí você passa a ter uma vida abundante, uma vida próspera. Porque as coisas começam a acontecer por você. Na verdade, tudo acontece por você. Mas quando você entra nesse caminho de autoconhecimento, que você se conhece os padrões negativos que comandam a sua vida, os pensamentos e os sentimentos, e de uma forma consciente você se torna, né? Fica no momento presente, você começa a mudar isso. Você se liberta da sua mente, você se liberta do seu ego. Então, as tuas atitudes, os teus novos comportamentos não vão ser de uma mente condicionada, e sim da tua verdadeira essência, de quem você realmente é. E quando você está sendo autêntico com você, quando você está vivendo a sua verdadeira essência, a tua vida aconteceu, a tua vida começa a acontecer. E aí, tudo é transformado. O ego não consegue distinguir entre uma situação e sua interpretação de uma reação, né? Então, o ego, ele não consegue, porque a pessoa está tão inconsciente que a pessoa não consegue interpretar, ver o que é uma coisa e o que é outra. Então, podemos dizer que dia horrível, sem a gente estar atento para o fato de que o frio, o vento e a chuva, ou qualquer um desses elementos aos quais nós estamos reagindo, eles são como são. Não adianta. Tá chovendo, tem que aceitar. Tá frio, tem que aceitar. Mas a mente começa a criar, né? Hoje eu não vou sair porque tá frio. Hoje eu não vou fazer aquilo porque tá chovendo. Eu não sou feliz porque não tem sol. Na verdade, isso tudo é criação do ego. Então, como diz Shakespeare, ele coloca aqui, né? Nada existe de bom nem de mal. O pensamento que torna as coisas assim. Então, mais uma vez, o que torna as situações assim é o quê? O nosso ego. Então, a infelicidade em segundo plano. O ego cria
a separação. E a separação causa o quê? Sofrimento. Sofrimento. Se você identificar a infelicidade naquele segundo plano, ou até mesmo no primeiro plano, você vai descobrir quais são os pensamentos que estão fazendo com que você se sinta infeliz. E aí, eu vou te dar mais uma dica aqui. Hoje, sente-se no seu quarto, respire fundo, perceba onde que você sente tensão. E coloque a sua atenção nesse ponto aí. E se pergunte, que pensamentos eu estou criando na minha vida que estão fazendo eu tensionar essa parte do meu corpo? E aí você vai descobrir que talvez está te causando sofrimento ou que está te deixando triste, irritado, aquele sofrimento, aquela infelicidade de segundo plano. Quando você faz isso, você descobre o que é. Então, olha só, lembra que eu falei que quando você está consciente, você está dando os primeiros passos para a mudança? Então, se tornar consciente. Pratique estar no momento presente todo o tempo. Todo tempo, todo tempo. Quanto mais você estiver no momento presente, mais você vai se conhecer. E aí, para finalizar esse vídeo aqui, eu quero terminar com algo que ele diz assim, ó. No Zen, costuma-se dizer, não busque a verdade. Pare de cultivar opiniões. O que significa? Deixe de lado a identificação com a mente. Assim que você vai além da mente, você vai emergir por si mesmo. Então, sempre que tiver aquela história na sua cabeça, saiba que você está na mente. Respire fundo, preste atenção no que você está fazendo, consciência é atenção, e você dá os passos para despertar a sua consciência e viver aí a sua verdadeira identidade, né? Que na verdade nem identidade, é viver a sua verdadeira essência, que é um ser de luz, um ser de amor, um ser de paz profunda com poder infinito dentro de você. E quando você desperta para isso, não tem sofrimento. Você se torna um ser de puro amor, de pura luz, pura gratidão. Então, pratique esses exercícios que eu coloquei aqui para você hoje, né? Que eu dei essa opinião para você sobre meditar, sobre se conhecer e ficar atento que você vai fazer grandes mudanças na sua vida, tenho certeza. Se você tiver dúvida ou quiser me perguntar alguma coisa, pode deixar aqui embaixo nos comentários. E voltamos agora para o próximo, né? Iremos para o próximo episódio falando aí do corpo de dor. Um pouquinho mais sobre o ego, para você se tornar cada vez mais consciente de como eliminar o ego da sua vida.